E aí galera, beleza? Olha, resolvi fazer esse vídeo porque eu fui procurar a história do WoW na internet, não achei quase nada. Tem coisas escritas, claro, coisas em inglês também, pra caralho, mas e quem não sabe falar inglês? E quem não tá afim de ler? Então eu vou fazer esse vídeo para explicar a história. Beleza, esse vai ser o primeiro vídeo e eu vou falar sobre a criação do universo e o panteão que moldou os mundos e a traição de Sargeras, claro. Beleza. Existem duas especulações de como o universo surgiu. A primeira é de que um deus superior, que não é citado no jogo nem nada, criou o universo e todos os milhares de mundos existentes nele. A segunda é uma grande explosão cósmica que aconteceu do nada e gerou vários universos, vários mundos, tudo que existe entre ele, por aí vai, né? A Blizzard não confirmou nenhuma dessas duas como a oficial, então fica na dúvida de qual é a real, então por isso que eu quis trazer aqui as duas. Só que independente de qual é a certa e qual é a errada, uma coisa é certa: surgiram seres totalmente poderosos conhecidos como os Titãs. Então, esses Titãs, eles vagavam pelo universo, de mundo em mundo, procurando trazer a ordem, estabilizar a ordem nesse universo que tinha acabado de ser criado, nesses mundos que ainda não tinham forma. Esses Titãs tinham duas classes: Aesir e Vanir. Mitologia nórdica! A diferença entre os Vanir e os Aesir é clara. Os Aesir, eles eram mais ágeis, mais rápidos, mais fortes e mais inteligentes. Também eles tinham as características de pele, sua pele era platinada. Enquanto os Vanir, eles eram mais robustos, mais fortes, porém eles eram menos poderosos. E a sua cor era abronzeada, dourada. E eles eram comandados por um panteão. Aman'Tu, o pai. Caralho, que nome desgraçado. Ele era um titã Aesir. Ele é conhecido por ter uma barba longa, usar um cajado em forma de raios, saindo trovões dele, coisa do tipo. Ele era o mais sábio e o líder do panteão. Ele é uma mistura de Odin e Zeus, na minha opinião. Ele também é irmão de Sargeras. E também é esposo de Elnar, a mãe da vida. Bom, ela é uma das, na minha opinião, uma das titãs mais poderosas. Por quê? Porque ela cria vida do nada. E ela tinha certos problemas com Sargeras muito antes dele trair o panteão. Essa titã, ao contrário de Aman'Tu, não eram Aesir, ela era uma Vanir. Beleza, Aman'Tu e Elnar tiveram um filho, e o seu nome era Golganet. Ele era o mais brincalhão de todos os titãs, ele era o mais bondoso, por assim dizer. Não era o mais, mas era bastante bondoso. Só que ele tinha uma coisa de ruim ou não nele: ele adorava ver o pau comer. Ou seja, acontecia qualquer merda e ele caía pra briga, tá ligado? Ele é conhecido por ser forte e andar com um chifre, um corno, um tipo de trombeta em forma de chifre. E eles, com essa trombeta, faz o som dos trovões. Ele em Azeroth foi conhecido como a forma física dos trovões e tempestades. Véi, esse cara parece Thor, velho. Foda. Ele era igual ao seu pai, um Aesir. Tinha também Norgannon, o tecelão dos sonhos. Ele era o guardião da magia. O seu dever entre os titãs era descobrir novas magias e protegê-las contra os demônios. Tinha também o Khazgoroth. Khazgoroth era o forjador dos titãs. Ele era uma espécie de Hefesto, ou Hefaisto, da mitologia grega. O cara forte e que forja as coisas. Uma coisa legal de saber é que quando ele criou Azeroth, o seu local de trabalho era a montanha onde os atuais anões de Alta Forja vivem. E Khazmodan significa montanhas de cais. Esse titã
também com a ajuda de Onar, criou várias vidas, como por exemplo os gnomos, os Hamikaren e os anões, e vários outros. E tinha o meu favorito e o de todo mundo, aposto, porque provavelmente é o único que conhece, Sargeras. Sargeras era o campeão dos titãs, o mais forte, o mais justo, o mais poderoso, por assim dizer. Ele era o irmão de Amantur. Acontece que nesse universo não existiam só os titãs, existiam os mundos. E o espaço entre esses mundos era conhecido como a Grande Escuridão. Se você for pra Terra-Além, você vai ver que tem uma paradinha lá, tipo, entre Terra-Além, conhecido como a Grande Escuridão, ou o nome que tem lá que eu não lembro agora. E nessa Grande Escuridão, que é como o espaço, existia algo conhecido como o Redemoinho Inferior, o Redemoinho Vil. E atravessando esse redemoinho, você ia para o caos, uma dimensão governada por demônios. E aí entrava o papel de Sargeras, livrar os mundos já forjados pelos titãs da destruição desses demônios. Milênios se passam enquanto Sargeras vai lutando contra esses demônios. E durante esses milênios, uma raça de demônio que acho que é importante mencionar são os Natrezim, ou conhecidos como Dreadlords, que são uma espécie de demônios vampiros. E esses foram um dos maiores motivos de Sargeras pirar, tá ligado? Um bom exemplo de Dreadlord, pra quem não sabe, é Mal'Ganis, aquele cara muito doido e feio, tá ligado? Que vai aparecer aqui desse lado aqui. E na luta contra esses Dreadlords, Sargeras vai começando a se questionar se realmente o propósito dos titãs é o certo. E mesmo depois de milênios, ele vencendo os Dreadlords, a semente da dúvida já está plantada nele. Ele tenta convencer os irmãos de que não é o certo. Os irmãos repudiam a ideia dele e negam. Ele então sai do panteão. Seu próprio passo era criar um exército e fazer a sua nova ordem, destruindo em chamas tudo o que os titãs tinham feito até agora. Sargeras encontra uma raça de magos muito poderosa, muito foda. Alguém aí já deve ter ideia de quem é, né? Os Eredars, liderados por 3 grandes nomes: Arquimonde, deixa lá, Kil'jaeden e Velen. Ele chega e faz uma proposta para esses Eredars se juntarem a ele e ao seu propósito, e ele os tornaria muito mais poderosos do que eles já eram e imortais. Os Eredars, eles não eram mais poderosos que Sargeras e nunca iam ser. Só que eles manipulavam a magia muito bem e eram muito poderosos, de um jeito que Sargeras se sentiu atraído por isso. Velen, como ele é um vidente, algo parecido, ele tem uma visão e vê esse sonho que se eles se juntassem com Sargeras, a sua raça seria transformada em demônios, e ele nega. Velen e parte dos Eredars que não queriam se juntar a Sargeras foram procurar a ajuda dos Naru. São aquelas pedras que têm um poder da luz, que é o mesmo poder que os paladinos usam. E esses Naru, eles têm o poder de viajar entre dimensões. E então eles pediram a ajuda dos Naru e fugiram do seu mundo, indo parar posteriormente em Draenor. Esses Eredars que fugiram, que foram conhecidos como os Exilados, se intitularam agora Draenês. Enquanto os Eredars que se juntaram com Sargeras, agora corrompidos, com a pele avermelhada e realmente, como o Velen falou, transformados quase em demônios, se intitularam Manari. Sargeras então intitula os 2 líderes Eredars que se juntaram a ele como seus generais, Arquimonde e Kil'jaeden, e atribuiu deveres para cada um dos 2. Kil'jaeden recebeu a missão então de encontrar novas raças de demônios e raças para serem corrompidas e se juntarem à Legião, enquanto Arquimonde recebeu o dever de destruir e aniquilar qualquer um que se oponha ao propósito de Sargeras. A primeira medida que Kil'jaeden tomou foi libertar e escravizar os Dreadlords. Líder então dos Dreadlords, e tendo toda a sua raça como seu exército, e tendo como seu general Ticondrius, que aceitou o propósito de Sargeras como seu. Enquanto o Arquimonde tinham vários tipos de demônios no seu exército, e o seu general era, todo mundo conhece como Manoroth, que vai ser muito importante lá pra frente. Agora, com os exércitos reunidos, a legião estava pronta e se auto-intitulou Legião Flamejante, com o propósito de queimar tudo
o que os titãs tinham criado até então. Desde então, incontáveis mundos caíram à vontade de Sargeras. Beleza, galera? Próximo vídeo eu vou falar sobre a criação de Azeroth, os Old Gods e os aspectos dragônicos. Ishnu-Alah e Loktar Algar. Fui!